A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Você não tem dúvidas do amor de Deus por você, não é mesmo? Mas e da amizade de Deus? Você sabia que Deus é seu amigo? Eu quero que nessa manhã você receba a amizade mais doce e verdadeira no seu coração. Seja amigo de Deus. E escreva isso aqui nos comentários como uma declaração de fé. Eu sou amigo de Deus. Ou eu sou amiga de Deus. Hoje eu trouxe uma palavra de fé que vai abençoar a sua vida, vai te fortalecer e te encher de esperança e de paz. A palavra de Deus tem poder de transformar a sua vida. Por isso, não deixe sempre de tirar um momento para falar com Deus, aprender sobre a palavra dele e ouvir a voz do Espírito Santo, como você está fazendo agora. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum minuto com Deus. Nós postamos vídeos aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Saiba que o Senhor está com você e Ele sempre esteve contigo em todo o tempo, até naqueles momentos em que você se sentiu sozinho. Não duvide nem por um momento de que Deus está ao seu lado o tempo todo e hoje Ele quer falar ao seu coração e te renovar. Amém? Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Salmos 34, versículo 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se aproxime de pessoas que te agregam algo. Se aproxime daqueles que te fazem caminhar, de pessoas que te impulsionam para que você consiga alcançar novos lugares. Quantas vezes você já ouviu isso? Seja em uma pregação, em um vídeo do YouTube, enfim, em todos os lugares nós ouvimos esse tipo de conselho. E sim, muitos deles podem fazer sentido para a nossa vida. E se levados do jeito certo, eles podem nos ajudar muito. Mas sabe quem não seguia esse tipo de conselho? Jesus. Essa citação de Salmos 34 que eu li me fez pensar na maneira como Jesus se relacionava e como ele sempre estava do lado do mais fraco, do lado do mais triste, ao lado daquele que não acrescentava nada de bom na vida de ninguém e que precisava, na verdade, que acrescentassem na vida dele. Veja bem, Jesus é seu amigo. E agora pense, imagine se ele seguisse esse conselho e só se aproximasse daqueles que têm algo para acrescentar na vida dele. Será que eu e você ainda seríamos amigos dele? Creio que nós não temos nada para acrescentar na vida de Jesus. Mas a amizade do Senhor não depende de sermos bons ou não, pois na verdade nós não somos. A amizade de Deus é incondicional, é pura e verdadeira. Ela não está baseada em trocas, não está atrelada a interesses pessoais. Deus nos ama e deseja ser nosso amigo, não pelo que podemos oferecer a Ele, mas simplesmente por quem somos, criaturas dele, feitas à sua imagem e semelhança. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um amigo fiel, que não abandonou seus discípulos, mesmo quando eles falharam, mesmo quando duvidaram ou negaram conhecê-lo. Jesus estava lá, pronto para perdoar, pronto para restaurar a amizade e o relacionamento. E é isso que Deus quer fazer conosco todos os dias. Ele quer restaurar nossa amizade com Ele. Quer nos trazer de volta para perto. Quer nos envolver
com seu amor e sua graça. Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos receber, não importa o que fizemos ou o que deixamos de fazer. A amizade com Deus nos transforma, nos faz pessoas melhores, nos faz mais parecidos com Cristo. Nos ensina a amar sem esperar nada em troca, a sermos amigos verdadeiros, a estarmos presentes na vida das pessoas, não pelo que elas podem nos oferecer, mas simplesmente pelo prazer de estar junto delas, de compartilhar a vida com elas. E sabe, irmãos, essa amizade com Deus não é algo distante, não é algo inalcançável. Deus está aqui, agora, querendo se relacionar conosco. Ele nos convida a entrar em sua presença, a compartilhar nossos medos, nossas alegrias, nossas lutas e vitórias. Ele quer ser nosso confidente, nosso melhor amigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a cultivar essa amizade com Deus, a dedicar tempo para estar com Ele, para conhecê-lo melhor através de sua palavra, através da oração. Aprenda a ouvir a sua voz, a sentir a sua presença em cada momento do seu dia. E lembre-se, a amizade de Deus não é exclusiva, ela é inclusiva. Ele quer ser amigo de todos nós, sem exceção. Então, compartilhe essa boa nova, conte para as pessoas ao seu redor sobre esse amigo maravilhoso que está sempre pronto para nos acolher, para nos amar e para caminhar conosco. Que você possa experimentar a profundidade, a largura e a altura do amor e da amizade de Deus em sua vida. Que você possa ser um reflexo dessa amizade divina em suas relações, sendo um amigo leal, amoroso e presente na vida daqueles que Deus colocou no seu caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu infinito amor por nós. É maravilhoso demais, Pai, podermos nos lembrar que não estamos sozinhos e que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado por nos mostrar mais uma vez o teu amor, por se revelar a nós através da tua palavra. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por todas as vezes que pecamos com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com o nosso julgamento, com o nosso egoísmo, com as nossas mentiras. Nos lava e nos purifica por inteiro com o teu poder. Muitas vezes, Pai, nós nos sentimos sozinhos. Sentimos como se estivéssemos caminhando no escuro. Mas hoje nós podemos nos lembrar da amizade eterna que temos com o Senhor. A amizade que nenhuma palavra humana é capaz de descrever. Nos perdoe, Senhor, por não sermos bons amigos às vezes, por agirmos de forma tão egoísta e por nos afastarmos de Ti por qualquer motivo. Queremos Te conhecer cada vez mais e sermos íntimos do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem de hoje. E eu peço a Ti, entra no coração dessa irmã, desse irmão. Revela a Tua amizade para cada um deles. Entra também na casa dos Teus filhos, Senhor. Opera um milagre nas finanças, nos relacionamentos, na sua vida profissional e estabeleça o Teu reino na vida de cada um. Que todas as pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem possam experimentar uma mudança sobrenatural e definitiva em sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Deus quer estabelecer um vínculo de amizade com você. Eu convido você a passar lá no meu outro canal,
no Minuto Reflexão, onde eu posto reflexões diárias para te ajudar na busca por uma melhoria na sua saúde mental. Compartilhe Minuto com Deus com os seus contatos, pois a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quebranta o nosso coração. Transforma o nosso coração. Tira de nós, Senhor, esse coração de pedra, esse coração cauterizado pelas circunstâncias da vida, pela amargura, pelas decepções, pelas frustrações, pelas palavras de ofensa. Tira esse coração, ó Deus, que não consegue perdoar e coloca em nós um coração sensível, um coração quebrantado, um coração ensinável. Nós não queremos ser pessoas soberbas, orgulhosas, aqueles que batem no peito e dizem: eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Mas nós reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos as nossas limitações. Sabemos que os nossos recursos têm o seu limite. Nosso conhecimento, nosso dinheiro, nosso corpo, nossa sabedoria, todas essas coisas são limitadas. Por isso nós precisamos que o Senhor se achegue a nós. E para isso, oferecemos a Ti um coração quebrantado. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração. Tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. A paz do Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Vamos juntos nos encher da palavra, vamos mergulhar na presença de Deus, vamos buscar a direção dele para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Vamos ouvir a voz de Deus um pouquinho, em nome de Jesus. Tenha disposição, tenha disciplina e tenha fé para ouvir e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo falar com você. Amém? Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração. Todos os dias eu estou aqui orando, às 5 da manhã e às 18 horas. E você pode contar com a minha intercessão, com a intercessão das pessoas que fazem parte desse projeto, que fazem parte desse ministério. Eu quero pedir que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. E se além dessas ações você quiser apoiar
esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Hoje eu quero compartilhar alguns versículos que falam sobre quebrantamento. Eu quero que você entenda aqui junto comigo a importância de termos um coração quebrantado. O primeiro versículo que eu quero mencionar está em Salmos 34, versículo 18. Salmos 34, verso 18. É um salmo de Davi. Ele diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Presta atenção. O Senhor está perto, Ele está próximo daqueles que têm o coração quebrantado. E Ele salva, Deus, o Senhor salva aqueles que estão com o espírito abatido. Talvez você tenha chegado aqui hoje, nesse vídeo, nessa transmissão, com o seu coração em pedaços, com o coração abatido, buscando por respostas, à procura de milagres, à procura de soluções para a sua vida. Tenha diante de Deus um coração quebrantado, porque Ele se aproxima daqueles cujo coração se quebranta. O que significa quebrantar, pastor? Quebrantar significa quebrar, partir. Significa, para nós que somos filhos de Deus, reconhecer a nossa humanidade, reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas diante do poder de Deus. Às vezes nós queremos nos colocar em um lugar de intocáveis, como se nós fôssemos inatingíveis, como se nada pudesse nos ferir. Mas nós não somos assim. Por mais que nós tenhamos nos revestido de uma casca grossa, nós continuamos frágeis, limitados. Nós temos que reconhecer diante de Deus as nossas limitações, as nossas fraquezas. Obrigado, irmã Jussara, por ter se tornado membro do canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Quando quebrantamos o nosso coração, nós estamos abrindo as portas para que o Espírito de Deus opere milagres em nossa vida. Deus hoje quer te dar um coração quebrantado. Um coração que não se endureça diante dele. Deus quer dar a você uma fé implacável, que seja capaz de alcançar a glória do Senhor, que seja capaz de alcançar os milagres de Deus, as bênçãos de Deus. Quebrante o seu coração. Se coloque diante do Senhor, reconhecendo a glória dele e colocando a sua vida à disposição do reino. Deus vai te curar de tudo aquilo que te faz endurecer o coração. Eu sei que muitas pessoas tiveram experiências durante a sua vida, experiências essas que tornaram o seu coração seco, duro. Mas Deus tem poder para quebrantar você. O Senhor da paz, o Deus da paz, quer quebrar os seus traumas, os seus medos, as suas angústias, os seus anseios.
E Ele quer colocar no lugar de tudo isso uma fé inabalável e fazer com que o seu coração esteja quebrantado, para que o Senhor fique sempre por perto de ti. Deus se aproxima daquelas pessoas cujo coração está quebrantado. Se você está assistindo essa mensagem pelo YouTube ou pelo Instagram, escreva aqui nos comentários: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, quebranta o meu coração. Escreva isso. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também. No final, daqui a pouquinho, eu vou orar por você e pela sua família. Irmãos, Deus fala conosco todos os dias, através de várias situações, através de pessoas, de circunstâncias. Deus fala através de uma enfermidade. Você crê nisso? Deus fala conosco quando nós enfrentamos uma enfermidade. Deus fala conosco, às vezes, quando você abre a janela da sua casa, do seu quarto, e olha para o horizonte, olha para as montanhas. Ali Deus fala ao seu coração. Só que muitas vezes o nosso coração não está quebrantado ou sensível o suficiente para receber essas palavras de Deus. Mas Deus diz hoje a você, em Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 8, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Tem pessoas que quando ouvem a voz de Deus, endurecem o coração. Elas se retraem, elas dão um passo para trás. Mas hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Pelo contrário, convide Ele para entrar no seu coração, para moldar o seu coração segundo a vontade dEle. Não endureça o seu coração diante da voz do Senhor. Ainda que você esteja com a sua fé enfraquecida, ainda que você esteja sentindo vontade de desistir, o Senhor quer te dar um coração quebrantado. E um coração quebrantado é um coração que tem fé e por isso alcança as bênçãos de Deus. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, passando para deixar mais uma palavra para o seu coração. E a palavra é extraída desse livro aqui, olha, Minuto com Deus. Se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. E a palavra de hoje, ela é baseada num Salmo 42, versículo 1, que diz assim: assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista aqui, ele abre o seu coração para Deus e ele descreve o anseio da sua alma, que é o de estar na presença do Senhor. Às vezes nós nos enganamos em relação ao anseio da nossa alma. Nós passamos a vida inteira em busca de muitas coisas. O anseio da minha alma é se casar.
O anseio da minha alma é encontrar a felicidade. O anseio da minha alma é passar num concurso. O anseio da minha alma é ser uma pessoa plenamente equilibrada nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E todas essas coisas não são pecado você correr atrás delas. Não é pecado você querer ter uma vida abundante, uma vida plena. Só que nós temos que entender que o principal anseio da nossa alma é estar na presença do Senhor. Quando você alcançar isso, quando você tiver isso de forma muito clara na sua mente, as outras coisas, não é que elas deixarão de ser importantes, mas elas se tornarão secundárias. Diante da presença gloriosa de Deus, tudo nessa vida se torna menor do que parece. Uma enfermidade fica menor, uma crise fica menor, uma perda fica menor, porque a presença de Deus nos preenche, a presença de Deus nos completa. Nós sempre paramos para pensar nesses anseios da nossa alma quando a gente está passando por momentos ruins na vida. Como se fosse somente nos piores momentos que a nossa alma ansiasse por algo. Mas, na verdade, todos os dias a nossa alma anseia por alguma coisa. Vamos refletir sobre os bons momentos e conquistas que tivemos na nossa vida. Pense aí nas coisas boas que você já conquistou na sua vida. Todas as coisas boas que você já obteve na sua vida. Se essas coisas foram tão boas e se elas nos deixaram tão bem, por que logo depois desses bons momentos e dessas conquistas, a gente volta a se sentir vazio e triste? Você já parou para pensar nisso? A resposta é simples: a eternidade. A nossa alma é eterna. Então, sendo assim, somente algo que seja eterno é capaz de preencher o nosso vazio existencial. O desejo mais profundo do nosso ser é pela presença de Deus, pois Ele é eterno. Ele é eterno de vida, eterno de amor, eterno de justiça, eterno de paz. Não apenas em momentos ruins nós precisamos de Deus. Durante toda a nossa vida, o profundo anseio da nossa alma só será satisfeito pelo Senhor. E a melhor parte da gente saber disso é que Deus quer satisfazer esse nosso anseio. Ele provou isso na cruz, quando Jesus entregou a vida por nós. Ali estava sendo provado para nós, ali foi uma prova de amor para nós. Uma prova de que o maior desejo de Deus é que nós estivéssemos para sempre junto com Ele. E hoje você tem a oportunidade de reconhecer isso e começar ou recomeçar a sua caminhada com Deus. Uma caminhada de santidade, de obediência, de submissão à palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Vamos falar com o Pai. Antes de orar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Tem Minuto com Deus todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E, eventualmente, esses vídeos que eu posto aqui no meio do dia, eu não estabeleci um horário fixo, porque muitas vezes eu não tenho essa disponibilidade. Mas sempre que eu puder, eu vou gravar aqui para que a gente possa crescer cada dia mais, né, na graça, no conhecimento de Deus.
Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua bondade, pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia que se renova nessa manhã sobre a vida de tantas pessoas, de milhares de pessoas. Assim como o servo bebe a água do riacho, nós queremos beber da água viva que é Cristo. Essa água que nos completa, que sacia a nossa sede espiritual e que posteriormente se torna uma fonte de vida eterna a jorrar de nós e saciar a sede também daqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, eu sei que para muitas pessoas aqui a vida tem sido marcada por momentos de tristeza, de solidão, de dor, de lágrimas. E eu peço a Ti que essas pessoas que têm experimentado tudo isso possam encontrar no Senhor o abrigo, o refúgio, o consolo, o conforto. Que o Senhor coloque um novo sorriso no nosso rosto. Que o Senhor inaugure um novo sorriso no rosto dessa irmã e desse irmão, dando a ele força, dando a ela força, coragem, determinação, alegria e paz para prosseguir. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus e eu espero você aqui todos os dias, sempre com uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. E se essa mensagem te abençoou, edificou você de alguma forma, compartilhe ela com os seus contatos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais um Minuto com Deus. Nessa reflexão de hoje, vamos pedir a graça e o favor de Deus para que nós possamos compreender as verdades contidas na palavra e tomar posse das promessas de Deus. Ainda que o nosso caráter e as nossas convicções tenham que ser confrontadas. Vamos pedir ao Espírito Santo que abra a nossa mente e nos dê sabedoria e discernimento, para que não sejamos levados de um lado para o outro pelos ventos de falsas doutrinas. Que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo possa ocupar o nosso coração e o nosso intelecto, para que possamos servir a Deus com nossos dons e nossos talentos, no lugar onde o Senhor nos plantou. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal Minuto com Deus e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. E escreva a seguinte frase: Senhor, fala comigo. Escreva isso como uma declaração de fé. Senhor, fala comigo. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao 17. Diz assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Quando alguém começa uma frase
com a palavra cuidado, significa que se trata de alguma coisa que oferece perigo. Podemos dar como exemplo uma mãe alertando um filho pequeno que está saindo para ir à escola. Cuidado ao atravessar a rua. O cuidado aqui, nas palavras de Jesus, era um alerta de perigo. Jesus estava alertando o povo em relação aos falsos profetas, dizendo que as pessoas não deveriam se impressionar com a falsa aparência de piedade deles, porque por trás daquela pele de ovelha, eles se apresentavam como lobos devoradores. Irmãos, como essa palavra é atual e extremamente necessária. E 2000 anos depois, ela ainda ecoa pelos séculos, de forma tão lúcida e precisa. Vivemos em um tempo onde o Evangelho tem sido banalizado. A palavra de salvação que foi ensinada por Jesus e depois pelos apóstolos e demais discípulos foi descaracterizada ao longo dos anos. E hoje em dia, podemos dizer que o que tem sido emanado dos púlpitos das igrejas são vários tipos de evangelhos. O evangelho da prosperidade é o que mais atrai as pessoas e lota os templos. Aqui, quanto mais luxuoso e requintado for o templo, e quanto mais o pregador ostentar uma vida de riquezas, mais os lugares serão disputados. Nesse evangelho, prega-se que basta entregarmos nossa vida a Deus e Ele nos dará riqueza e bens materiais em abundância. Abre aspas, venha para Jesus e seja próspero. Se você não é próspero, é porque você tem algum problema, algum pecado oculto, ou você não está honrando a Deus com os seus bens. Fecha aspas. Como se as bênçãos de Deus estivessem à venda, ou como se Deus fizesse trocas com a gente. Tem também o evangelho do triunfalismo, que diz que nós seremos vencedores em todas as áreas da nossa vida. Portanto, estaremos livres de doenças, de crises, nossos casamentos nunca terminarão em divórcio, nossos filhos nunca irão se desviar e as pessoas que amamos nunca vão morrer. Afinal de contas, somos mais que vencedores e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nesse evangelho, nós somos os seres mais perseguidos dessa terra. Nunca somos os perseguidores. O tempo inteiro existem inimigos tramando contra nós. Somos apresentados como os heróis da história. Por exemplo, na história de Davi contra o gigante Golias, nós somos Davi. E o gigante pode ser seu encarregado, seu vizinho, seu rival, ou até mesmo alguém que esteja ocupando uma posição de governo. Ou seja, o gigante é um inimigo que precisa ser derrotado. Nunca se fala nesse evangelho na possibilidade de sermos nós os gigantes, os perseguidores, o faraó, os exércitos inimigos. E agora nós também temos o evangelho coach. Essa é a versão mais descolada e atraente desse século. Nesse evangelho, em especial, Jesus se tornou a solução para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa procrastinação, para a nossa falta de produtividade. E com ele podemos experimentar uma vida em alta performance. Olha só, essa mesma passagem bíblica que eu li, de Mateus 7, na versão da Bíblia A Mensagem, ela diz assim: tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar
as emoções ou as economias do povo. Algumas pessoas questionam quando eu uso essa versão da Bíblia, a Mensagem, mas tem momentos em que ela é muito útil e muito certeira. Irmãos, as aparências podem enganar os homens, mas não enganam a Deus. Carisma não é sinônimo de caráter. A palavra do Senhor diz em 2 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, o seguinte: tenham cuidado, olha o cuidado aqui de novo, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Hoje, o Espírito Santo me levou a fazer essa reflexão, para que você tome cuidado com os falsos profetas, porque eles podem enfraquecer a sua fé, criando expectativas fantasiosas na sua mente, impedindo que você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, fazendo com que, na sua mente, Deus se torne o gênio da lâmpada, que existe para satisfazer os seus desejos. O evangelho pregado por Jesus fala de arrependimento. Ele nos revela que o homem é pecador e que precisamos da misericórdia de Deus. O evangelho diz que a nossa vida é passageira, mas que poderemos estar na presença do Senhor na eternidade. Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Mantenha a sua fé, a sua esperança, mas tenha os pés no chão. Cumpra o chamado para o qual o Senhor te chamou. Faça com excelência tudo o que vier às suas mãos. Guarde o seu testemunho. Que um dia você possa dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu quero orar por você nesse momento. Se o Espírito Santo colocar em sua mente uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Mas escreva a frase que eu sugeri no começo: fala comigo, Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, com o nosso coração e o nosso espírito sedentos pela Tua verdade. Agradecemos pela Tua presença, Senhor, constante em nossa vida, pela Tua graça que nos envolve. Pedimos que Tu nos conceda sabedoria e discernimento necessários para que possamos compreender as verdades profundas contidas na Tua palavra. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, fortaleça o nosso espírito, para que nós possamos resistir aos ventos enganosos de falsas doutrinas e permanecer firmes na fé genuína. Ajuda-nos, Pai, a discernir entre o verdadeiro e o falso, entre os bons frutos e os maus frutos. Que não sejamos seduzidos pelas aparências ou pelo carisma, mas sim guiados pelo caráter e pela verdadeira piedade. Protege-nos, guarda-nos, livra-nos dos falsos profetas, que se vestem em peles de ovelha, mas que por dentro são lobos devoradores. Dá-nos a coragem para confrontar as nossas próprias convicções, para que possamos crescer na fé, na intimidade contigo e na santidade. Ajuda-nos, meu Pai, a usar os nossos dons e talentos para servir ao Teu reino, para servir as pessoas, no lugar onde o Senhor nos plantou. Que possamos viver uma vida que honre e glorifique o Teu nome, mantendo a nossa fé e a nossa esperança, mesmo diante de todos os desafios que nos cercam aqui nesse mundo. Que os nossos corações estejam sempre voltados para Ti, buscando a Tua vontade
e a tua direção. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor todos os pedidos de oração escritos aqui nos comentários. Contempla a vida dessa irmã e desse irmão, e segundo a tua vontade, conceda a eles a vitória diante de todos os problemas que eles têm enfrentado. E enquanto essa vitória não chega, que o Senhor dê a ele força, coragem, determinação, ousadia, intrepidez, para que ele possa viver a sua jornada aqui nessa terra de forma digna, de maneira que o teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero abençoar a sua semana nesse momento. Vamos ter mais uma reflexão do Minuto com Deus agora. E vai ser rápido, mas eu tenho certeza que você já vai começar a se sentir bem melhor a partir de agora. Eu quero declarar que a partir de hoje você viverá uma mudança. Pela fé em Jesus, eu profetizo que você já conquistou a sua vitória. Mas não da maneira que você pensa, e sim da forma como Deus quer, no tempo de Deus e do jeito dele. Amém? Eu quero começar essa reflexão orando por você. Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia para nós. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de recomeçar do jeito certo, em Tua presença e ouvindo a Tua palavra. Pai, eu apresento essa pessoa que me ouve agora e te peço, dê a ela uma semana abençoada, uma semana cheia do Teu poder sobrenatural, que ela caminhe sobre as águas dos problemas que a cercam, que ela atravesse o fogo sem se queimar, e que consiga derrubar os gigantes que a cercam. Faça com que essa irmã e esse irmão viva o sobrenatural nesses dias, para que elas possam ver o impossível se tornar possível, bem diante dos seus olhos. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu peço que você nos ajude a alcançar milhares de pessoas. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final da mensagem eu vou orar novamente por você. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Os membros têm uma playlist de mensagens exclusivas e também têm acesso antecipado a todos os vídeos postados aqui no Minuto com Deus. Isaías 43, versículo 2, está escrito: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe essa palavra na sua vida? Então escreva aqui nos comentários: eu recebo. Declare isso pela fé. Eu recebo. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado de muita coisa. E olha que essa semana nem começou direito. Eu estou cansado de viver as mesmas coisas, de cair nos mesmos erros e de ter os mesmos resultados. Eu, particularmente, tenho buscado viver algo novo da parte de Deus. Mas eu sei que também preciso dar o primeiro passo em direção a essa mudança que eu tanto quero viver na minha vida. E quem sabe você também
está se sentindo assim, cansado de si mesmo e de tudo que você tem vivido até aqui, e acredita que chegou o momento de mudar de vida. Você tem dado esse primeiro passo? Como você tem agido diante das coisas que te paralisam, que te atrapalham? Você tem enfrentado os gigantes com a coragem de um filho de Deus? Ou tem se escondido como se não vivesse com um propósito maior? Hoje, o Espírito Santo pede para te lembrar de que aquele que te protege, aquele que está do seu lado, é o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o início e o fim. Você não caminha sozinho e nem desprotegido. Deus é contigo, minha irmã, meu irmão. Creia nisso. Nesta semana, Deus está te chamando a dar aquele passo importante que há muito tempo você tem adiado. Aquele passo de fé, de coragem, de renúncia e de recomeço. Você nunca estará caminhando para a derrota se estiver caminhando em direção ao Deus que te criou. Essa pode ser uma semana abençoada em sua vida e você pode experimentar um novo tempo. Mas como está o seu coração? Ele está disposto a receber tudo que Deus tem para você? Ou ele está endurecido, amargurado e decidido a viver as coisas do seu jeito? É muito simples. Deus não habita onde ele não é desejado. E por isso você precisa fazer uma autoanálise e descobrir: você tem desejado o Senhor? Você tem desejado a vontade dele para a sua vida? Ou você tem apenas buscado respaldo de Deus para aquilo que você quer? O tempo de Deus é perfeito e a vontade dele também. Então, precisamos buscar alinhar nossos corações e mentes à sua vontade, compreendendo que, por vezes, o que desejamos não é o melhor para nós. O Senhor, em sua infinita sabedoria, conhece o final desde o começo e sabe exatamente o que precisamos para crescer e prosperar em todos os aspectos de nossas vidas. Por isso, eu te encorajo a entregar suas preocupações, seus anseios, seus sonhos e seus planos nas mãos dele. Confie que Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Lembre-se de que a fé não é apenas crer que Deus pode fazer, mas é saber que ele fará, no tempo e da maneira que ele achar melhor. Portanto, nesta semana, desafie-se a viver além da sua compreensão, confiando plenamente no Deus que faz o impossível tornar-se possível. Deixe que a sua fé seja maior que seus medos e que sua confiança em Deus supere todas as dúvidas. Ao dar esse passo de fé, você não apenas se aproxima da realização dos seus sonhos, mas também da experiência de uma vida plena e verdadeiramente abençoada por Deus. Que a sua semana seja repleta de fé, esperança e amor. Que você possa ver a mão de Deus agindo em sua vida de maneira poderosa, abrindo caminhos onde não parece haver saída e trazendo luz onde há trevas. Você crê que pode viver um tempo sobrenatural nessa semana? Então vamos orar agora para que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse novo dia e pela semana que se inicia, cheia de novas oportunidades e desafios. Senhor, te agradecemos por cada respiração, por cada momento de vida e por todas as bênçãos que tu derramas sobre nós, mesmo aquelas que nem sempre reconhecemos. Agradecemos pela tua presença constante em nossa vida, nos guiando e nos protegendo em cada passo que damos pelo caminho. Nesse momento, meu Pai, humildemente eu quero te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que falhamos em seguir os teus ensinamentos.
pelas vezes que deixamos de amar o próximo como a nós mesmos e por todas as vezes em que a nossa fé vacilou diante das adversidades. Ajuda-nos a ser melhores, a refletir mais a Tua imagem e a viver de acordo com a Tua vontade. Pai, queremos também pedir que nos ensine a dar o primeiro passo de fé, o passo necessário para viver a mudança que tanto buscamos em nossas vidas. Que possamos compreender que, mesmo nos momentos de dificuldade, Tu estás conosco, nos fortalecendo e preparando o caminho para a vitória que vem do Senhor. Ajuda-nos a perceber que, ao confiarmos em Ti, estamos caminhando rumo a uma vida abençoada, repleta da Tua graça e do Teu favor. Eu quero colocar diante do Senhor todos os pedidos de oração que forem colocados aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada tristeza, cada dor, cada necessidade. Eu peço que o Senhor atenda a cada pedido aqui de acordo com a Tua vontade. Traga conforto aos corações aflitos. Traga cura para aqueles que enfrentam enfermidades. Dê provisão àqueles que estão necessitados. E coloque a Tua paz no coração daqueles que estão angustiados. Que cada pessoa que se voltou a Ti nesse momento, em busca de ajuda, possa testemunhar o Teu poder e o Teu amor incondicional nesta semana que está começando. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos do WhatsApp. Copie o link da mensagem e cola lá no grupo da família, no grupo da igreja. E eu convido você a ouvir também a mensagem do nosso outro canal, do Minuto Reflexão, que vai estar no comentário fixo e aqui também na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Glória a Deus, estamos aqui novamente para compartilhar uma mensagem poderosa com você. Eu tenho certeza de que, se você aplicar em sua vida o que eu vou compartilhar, sua vida nunca mais será a mesma. Você se tornará uma pessoa de fé inabalável, capaz de manter a paz mesmo quando tudo ao seu redor parecer desmoronar. Essa é a paz que Jesus deseja para o seu coração, disponível todos os dias, se você praticar o que eu vou ensinar aqui. Mais uma semana começou e Deus quer falar conosco. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter um minuto com Deus. Muitos sofrem tentando mudar situações ou mudar a si mesmos sem sucesso, ficando doentes e desgastados. Hoje eu vou mostrar como superar tudo isso através da fé. A Bíblia nos ensina que sem fé em Jesus não podemos vencer o mundo. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5 o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós sabemos também que sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles
que o buscam. Ter fé é fundamental para agradar a Deus e receber suas bênçãos. Você tem fé nas promessas do Senhor? Eu estou falando de fé de verdade, sabe? Não somente aquela fé que temos quando as coisas dão tudo certo na nossa vida. Eu falo daquela fé que não depende das circunstâncias. Se você tem essa fé, ou se quer receber essa fé a partir de hoje, escreva aqui nos comentários: eu creio em Jesus. E permita que isso sirva como uma afirmação de que você quer, como filho, receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero compartilhar com você 7 dicas para fortalecer a sua fé durante essa semana. Primeira, exercite a sua fé. Siga em frente, mesmo sem ver saídas. A fé é a certeza do que não vemos. Exercitar a fé é permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo nos convida a desistir, a duvidar e a reclamar. Segunda dica, converse com Deus sobre suas dúvidas e fraquezas. Irmãos, Deus está pronto para ajudar. Ele está pronto para te ouvir. Ao invés de expor suas fraquezas para pessoas que nem se preocupam com você de verdade, se derrame na presença de Deus e entregue a Ele tudo aquilo que tem te afligido. Terceira dica, evite falar em fracasso o tempo todo. Pensamentos e palavras negativas enfraquecem sua fé. Esse tipo de mentalidade e palavra alimenta o seu interior. E por isso você precisa estar atento ao que sai da sua boca e àquilo que você deixa entrar em sua mente, pois você se torna aquilo que está dentro de você. Quarta dica, suporte as dificuldades. Elas amadurecem sua fé. Lembre-se de como Deus já te ajudou no passado. E você não precisa fazer isso sozinho. Afinal, Deus te convida a caminhar com Ele, lado a lado, de mãos dadas, enfrentando cada obstáculo e cada desafio juntos, pela fé. Não se esqueça de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração também, pois eu vou orar por você daqui a pouco. E juntos vamos criar uma grande corrente poderosa de oração. A quinta dica é: estude a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Dedique-se a ouvir pregações e ler a Bíblia. Se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações, pois nós podemos te ajudar com isso todos os dias. Porque se você tirar esses poucos minutos para aprender mais sobre Deus todos os dias, você vai ver uma grande mudança na sua vida. Sexta dica, entre no ritmo de Deus. Aceite que Deus tem o seu próprio tempo e Ele sabe o que faz. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso e por diferente eu quero dizer melhor. Você acredita que o tempo de Deus é melhor que o nosso? Você crê que o tempo dele é perfeito? Então pare de querer que as coisas aconteçam no seu tempo e comece a viver de forma mais plena, confiando e crendo nas promessas do Senhor. E a sétima dica, pague o preço da fé. A fé verdadeira exige sacrifícios e nos ensina a depender de Deus, não de atalhos. Você precisa destravar o potencial da sua fé e precisa passar para a próxima fase da sua vida com Deus. Chega de viver na mediocridade, crendo pela metade, louvando pela metade e buscando a Deus pela metade. Se entregue por inteiro e ao fazer isso, você receberá o que Deus realmente tem para a sua vida. Viu só, meu irmão, minha irmã? Deus está colocando diante de você todas as ferramentas necessárias para que você tenha uma semana que poderá mudar a sua vida para sempre
e cabe a você usar essas ferramentas ou não. Deixa o like aqui nesse vídeo e me diga, você vai fazer dessa semana um novo tempo em sua vida ou você vai continuar com as mesmas falas, a mesma mentalidade e as mesmas atitudes? Se você quer ter uma nova colheita, comece hoje mesmo a fazer um plantio diferente, pois o que você planta se torna exatamente aquilo que você colhe. Agora eu vou orar por você e pela sua semana, pedindo que o Senhor te conceda proteção, bênçãos e crescimento. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esse novo dia e por essa nova semana que o Senhor nos concede e pela oportunidade de estarmos mais perto de Ti. Senhor, glorificamos o Teu nome por tudo o que tem feito em nossa vida, pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias e pelos livramentos. Agradecemos também pela Tua fidelidade e pelo Teu amor constante, mesmo quando falhamos em reconhecê-los. Nós te pedimos a Tua orientação para aplicarmos em nossa vida essas dicas que foram compartilhadas na palavra de hoje. Que possamos exercitar a nossa fé, dialogar contigo sobre nossas dúvidas e fraquezas, evitar o negativismo, suportar as adversidades com coragem, estudar a Tua palavra, sincronizarmos com o Teu tempo e pagar o preço pela fé verdadeira. Ajuda-nos a fazer dessa semana um marco de transformação na nossa jornada espiritual. Pai, reconhecemos nossas falhas e pecados diante do Senhor. Sabemos que muitas vezes agimos de maneiras que não Te agradam. Te pedimos perdão pelas nossas ações, pensamentos e palavras que não refletem o Teu amor e a Tua santidade. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus e renova em nós um espírito reto. Por fim, meu Deus, eu coloco diante de Ti os pedidos de oração escritos aqui nos comentários, por essa irmã e por esse irmão. O Senhor conhece cada necessidade, cada coração e cada situação vivenciada. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida de cada pessoa, atendendo às suas necessidades conforme a Tua vontade. Seja pela cura, pela provisão, pela restauração ou pelo fortalecimento da fé, que o Senhor possa agir de maneira poderosa, de maneira sobrenatural na vida de cada um. Protege-nos, Pai, nesta semana. Abençoa-nos e ajuda-nos a crescer em fé e em conhecimento de Ti. Que possamos ser luzes neste mundo, refletindo o amor e a esperança que só podem ser encontrados no Senhor. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se inscreva e conheça o nosso outro canal, o Minuto Reflexão. O link vai estar na tela final do vídeo e também no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, ela pode transformar a semana de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Um novo dia acaba de começar e Deus tem uma promessa para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã que estão me ouvindo. Em Romanos capítulo 8, do verso 37 ao verso 39, está escrito que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se esqueça, você é mais que vencedor. E por isso, você pode começar esse novo dia de cabeça erguida,
caminhando firmemente em direção a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, pois Ele é contigo. Eu quero começar esse minuto com Deus orando pela sua vida, para que esse dia marque o início de um novo tempo, para que ele seja um divisor de águas para você. Se você acredita que um novo tempo começou em sua vida, escreva aqui nos comentários: é chegado um novo tempo. E em seguida coloque o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por ter nos concedido mais essa oportunidade de te louvarmos e de nos conectarmos contigo. Nós nos entregamos em tua presença e colocamos toda a nossa vida diante do teu altar. Consagramos a ti cada passo que dermos, cada escolha que fizermos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa produtividade, entregamos ao Senhor. Que possamos aproveitar ao máximo as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. E que nós não percamos tempo com o pecado e a murmuração. Hoje queremos declarar que pertencemos a Ti. E declaramos também que a nossa vida existe apenas para glorificar o Teu nome e para cumprir a Tua vontade. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e te convido a deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos momentos diários de leitura da palavra e de oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, saiba de uma coisa: chegou a sua vez. Chegou a sua vez de viver todos os planos de Deus para a sua vida. Chegou a sua vez de não mais ser controlado pelo pecado e por tudo aquilo que o inimigo tem te oferecido. Chegou a sua vez de ser livre para caminhar e viver a vida abundante que o Senhor quer que você viva. Chegou a sua vez de brilhar a luz do Pai, para que todos saibam que você pertence a Ele. Creia nisso, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar hoje está em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante pensar na nossa trajetória, em todos esses desafios que enfrentamos todos os dias e em como o Senhor se mantém fiel ao nosso lado, em cada momento da nossa vida. Nos piores momentos, o Senhor está ao nosso lado, nos consolando e nos chamando para os seus braços, porque sabemos que ali nos braços de Deus podemos encontrar conforto, abrigo e consolo. E também, nos momentos felizes, o Senhor permanece conosco e participa com grande satisfação e alegria de cada pequena ou de cada grande conquista que vivermos. Porém, às vezes, algumas situações atingem a nossa vida de forma tão grandiosa que se torna complicado permanecer de pé e parece ser quase impossível continuar a caminhar. Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, em nossa jornada pela vida, é inevitável encontrarmos momentos em que as dificuldades parecem nos sobrecarregar, como uma tempestade furiosa que ameaça nos derrubar. Essas situações podem surgir de repente, como um vendaval impetuoso, abalando nossas estruturas emocionais e nos deixando sem forças para prosseguir. É nesses momentos de turbulência
que muitos questionamentos surgem, nos fazendo duvidar da nossa capacidade e até mesmo questionar a presença e a ajuda divina. Mas é justamente nessas horas de maior desespero que as palavras do apóstolo Paulo ecoam dentro do nosso coração e fortalecem a nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma afirmação poderosa que nos recorda do apoio incondicional e da proteção do nosso Senhor em nossa vida. É como se Ele, em sua infinita sabedoria e amor, nos dissesse: não tenha medo, eu estou aqui ao seu lado. Quando enfrentamos obstáculos e situações desafiadoras, muitas vezes nós nos sentimos impotentes e desamparados. Parece que tudo está contra nós. Parece que as circunstâncias conspiram para nos derrubar. Mas permita que eu lembre a você de algo essencial. A presença de Deus nunca nos abandona. Ela é uma força constante e poderosa agindo em nosso favor. Nesses momentos de fraqueza, podemos nos entregar nas mãos do Pai, buscando conforto e proteção na sua presença. Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas e as nossas angústias mais profundas. O Senhor não apenas está ao nosso lado, mas Ele é o refúgio seguro para a nossa alma cansada. Em seu abraço encontramos a paz que ultrapassa todo o entendimento e a força necessária para continuarmos caminhando. Não importa o tamanho dos obstáculos que nos atingem, podemos enfrentá-los com a certeza de que Deus é maior do que qualquer adversidade. Ele é o nosso amparo nos momentos de tribulação, o farol que ilumina nosso caminho nas horas mais escuras. Em cada passo que damos, Ele caminha conosco, segurando nossa mão com ternura e nos encorajando a não desistir. Olhe para trás e veja quantas vezes o Senhor já esteve ao seu lado, te resgatando de situações impossíveis, renovando a sua esperança e restaurando a sua fé. Ele é fiel e a sua fidelidade é uma promessa que nunca falhará. Confie nisso, confie no poderoso amor de Deus. Não há força humana ou circunstância adversa que possa nos separar do seu amor e cuidado. Mantenha a fé. E lembre-se de que você não está sozinho. O Deus que criou os céus e a terra está ao seu lado, lutando as suas batalhas e abrindo caminhos onde parecia não haver nenhuma saída. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Somos gratos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós de maneira poderosa e nos faz lembrar que em nossa jornada, por mais difícil que às vezes ela possa se tornar, nós não estamos sozinhos e que o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e por toda essa escuridão e maldade que permitimos ter espaço dentro de nós. Sabemos que não existe nada que possa nos separar de Ti e que não existe nada que seja melhor do que a Tua presença em nossa vida. Por isso, nos entregamos ao Senhor por completo e Te pedimos, cumpra em nós a Tua vontade. Cremos que chegou a nossa vez de vivermos para Ti. Chegou a nossa vez de renunciarmos a toda a oferta que o inimigo nos faz e nos entregarmos totalmente ao Senhor. Pai, eu apresento diante da Tua presença cada pedido de oração feito aqui nessa palavra. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas famílias aqui representadas, com o Teu amor, a Tua misericórdia e com o Teu poder.
e mova-se de uma maneira sobrenatural na vida dessa pessoa, para que ela possa experimentar, a partir de hoje, o melhor momento da sua história. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Tome posse pela fé de cada promessa que foi liberada aqui nessa mensagem. Antes de sair, dê o seu like aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Silencie as vozes do passado, as vozes daqueles que te perseguem. Silencie as vozes do mundo e as vozes do inimigo que insistem em te condenar. Nesse momento, ouça a voz de Deus falando ao seu coração, uma palavra sobrenatural. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, está escrito: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando Pedro fala isso para Jesus, ele deixa claro que não existe lugar para onde ele pode ir, pois somente em Jesus ele encontra a verdade. Somente em Jesus ele encontra o que realmente preenche a sua alma. Para onde você tem tentado ir? Meu irmão, minha irmã, Deus está te perguntando hoje, onde você está, meu filho, minha filha? Por que você está fugindo de mim? Se somente em mim você encontra a paz? Escreva aqui nos comentários, eu estou aqui, Senhor. E deixe que isso sirva como uma declaração de fé, como uma permissão que você está concedendo para que Deus fale com você hoje. Ou você permite que Deus fale com você, ou você estará permitindo que o inimigo fale ao seu coração. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter um minuto com Deus. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois daqui a pouco eu vou orar por você. Deus está te chamando para dar atenção ao que realmente importa. Ele está te chamando para ouvir o que Ele tem a dizer a você. Você tem escutado muitas palavras de desencorajamento. Tem ouvido muita fofoca, muita reclamação dos outros. E tudo isso está envenenando o seu coração e te impedindo de ver as milhares de bênçãos que Deus coloca ao seu redor todos os dias. Na palavra de Deus está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algo digno de louvor, nisso pensai. Irmãos, essa é a chave para manter o nosso coração e a nossa mente focados no que realmente importa, nas verdades de Deus que nos guiam a uma vida plena e eterna. Considere esse conselho tão sábio e verdadeiro do apóstolo Paulo e abra as portas de uma nova vida ainda hoje. Comece a exercitar uma nova mentalidade, uma nova perspectiva e um novo tempo em sua vida. E entenda que você não está sozinho ao fazer isso. Deus está do seu lado, não apenas te auxiliando, mas guiando os seus passos durante todo o processo.
Tem gente que está querendo burlar o processo. Tem pessoas querendo viver as coisas no tempo delas e não no tempo de Deus. A gente sabe de cor, mas é sempre bom nos lembrarmos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que o tempo dele é diferente do nosso. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: para tudo há um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você realmente crê nisso com todo o seu coração? Eu peço que você dê o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se apegue àquilo que Deus fala com você, ao que Deus fala de você, porque senão, ao dar ouvidos para o inimigo, você vai sempre se sentir desmotivado. Você sempre se sentirá incapaz e triste. Mas ouvindo a voz do Senhor, você é encorajado, pois você sabe que não luta sozinho. Você se sente capaz, pois a sua força está na alegria de Deus. E você vai se sentir feliz, pois sabe que você não caminha em vão, mas sim com um propósito verdadeiro. Receba hoje o propósito de Deus para a sua vida. Receba o chamado do Senhor e pare de desperdiçar tempo dando atenção a essas tantas vozes que tentam te paralisar. Entenda que o caminho da fé é uma jornada de constante aprendizado e renovação. Nesse percurso, muitas vezes, nos deparamos com encruzilhadas que testam nossa resiliência e nossa capacidade de permanecer firmes nas promessas. O mundo à nossa volta está repleto de distrações e provações. E se a gente não ficar atento, nós podemos nos desviar do verdadeiro propósito que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, no capítulo 40, verso 31, o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa nos assegura que, ao colocarmos a nossa esperança e a nossa fé em Deus, recebemos novas forças para enfrentar qualquer desafio que venha em nosso caminho. Portanto, eu te encorajo a levantar-se a cada manhã com um coração disposto a buscar a Deus e a sua vontade para a sua vida. Faça da oração e da leitura da palavra os pilares do seu dia, pois é através deles que encontramos direção, conforto e sabedoria para as decisões que precisamos tomar. Quando você sentir a tentação de ceder ao desânimo ou à pressão das vozes externas, volte-se para a oração e lembre-se de que Deus está sempre pronto a ouvir e a responder. Viver segundo os princípios de Deus não é uma jornada de isolamento, mas sim uma experiência compartilhada de crescimento e transformação. Assim como Paulo encorajou os filipenses, eu quero encorajar você hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o quão árdua seja a batalha, com Deus você é mais que vencedor. Ao refletir sobre a sua vida e sobre as decisões que você tem tomado, eu te convido a fazer uma escolha consciente hoje. Escolha ouvir a voz de Deus acima de todas as outras vozes. Escolha confiar em suas promessas, viver segundo o seu propósito. E quando a jornada se tornar difícil, lembre-se de que Deus é o seu refúgio e fortaleza, um auxílio sempre presente na adversidade. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essas palavras. Juntos nós somos mais fortes e juntos nós podemos fazer a diferença no mundo, refletindo a luz de Cristo em cada passo que dermos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que essa mensagem inspire você a viver cada dia
com propósito e com fé. Vamos criar juntos essa grande corrente de oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo é poderosa. Por isso, não deixe de clamar a Deus. Amém? Eu convido você a unir a sua voz com a minha nesse momento e vamos juntos buscar a face do Senhor. Deus, obrigado por essa palavra e obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós nos reunimos em Tua presença nesse momento, buscando a profundidade do Teu amor e a sabedoria, a revelação das Tuas palavras de vida eterna. Reconhecemos, Senhor, que em meio ao barulho do mundo, às vezes perdemos a direção e ignoramos a Tua voz, que nos chama sempre para mais perto de Ti. Primeiramente, nós queremos Te pedir perdão. Perdão pelas vezes em que nós permitimos que as vozes do passado, as críticas, as condenações abafassem o Teu chamado. Perdão pelos nossos momentos de dúvida, quando a incerteza nos fez questionar Tua presença e Tua promessa. Lava-nos com o Teu sangue, Senhor. Renova em nós um coração puro, pronto para Te seguir, sem nenhuma hesitação. Eu quero colocar diante do Senhor os pedidos de oração que foram compartilhados aqui por essa irmã e por esse irmão. Que o Senhor contemple as cargas que essas pessoas têm carregado, as batalhas que elas têm travado. Cada nome, cada história, cada lágrima derramada se tornem conhecidas do Senhor. Eu intercedo por aqueles que buscam a cura, seja a cura física, emocional ou espiritual, que possam sentir a Tua presença curadora e restauradora. Eu peço que o Senhor conforte aquelas pessoas que estão nesse momento sofrendo com a perda e o luto, que eles recebam a Tua paz, que transcende todo entendimento, envolva o coração dessa pessoa e dê a ela consolo e esperança. Eu peço também, meu Pai, que o Senhor dê direção àqueles que estão perdidos. Guia essa pessoa no caminho certo, que ela possa discernir a Tua vontade para a vida dela. Nós reconhecemos que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo perfeito, mesmo quando nós não entendemos os Teus planos. Dá-nos a paciência para esperar pelas Tuas promessas e a fé para continuar acreditando que o Senhor está trabalhando em nosso favor, mesmo nos momentos de silêncio. O Senhor nos ensina, na Tua palavra, a focar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Que possamos aplicar esse conhecimento em nossa vida diária, escolhendo viver de uma maneira que honre a Ti, silenciando as vozes negativas e abraçando a verdade do Teu amor e do Teu propósito. Obrigado, Pai, por sempre ouvir o nosso clamor. Obrigado pela promessa de renovação, pela força que nos dá para enfrentar cada novo dia e pela esperança que só pode ser encontrada em Ti. Que continuemos a Te buscar em cada momento, vivendo cada dia com a certeza de que no Senhor encontramos as verdadeiras palavras de vida eterna. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você quer fazer a diferença na vida de alguém hoje? Compartilhe essa mensagem com essa pessoa, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para mais um Minuto com Deus.
Todos os dias eu estou aqui às 5 da manhã e às 18 horas trazendo uma palavra de força, de fé, de revestimento para que você possa enfrentar todas as batalhas que surgirem em seu caminho. Por isso já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum minuto com Deus. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. O tema da mensagem de hoje é 4 mentiras que o diabo está te contando. E eu creio que ela será como um alerta para a sua vida, que vai te conduzir para um novo tempo. Muita coisa tem estado travada na sua vida porque você tem dado ouvido às mentiras de Satanás. E isso não faz parte dos planos de Deus para você. Por isso, abra o seu coração e permita ser tocado pelo Espírito Santo nesse dia. Escreva aqui nos comentários: abre os meus olhos, Senhor. Se você crê que o poder de Deus é capaz de te tirar da escuridão e te colocar no caminho da luz, no caminho que andam aqueles que são filhos e filhas de Deus. Escreva também outro comentário e coloque ali o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe, irmãos, dentre muitas coisas das quais o diabo já foi chamado, uma delas, que a maioria de nós conhece, é o nome Pai da Mentira, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Por isso, precisamos estar sempre atentos e vigilantes, pois o inimigo nos envolve em uma teia de mentiras, em uma ilusão de vida perfeita, de prazer imediato e de reconhecimento daqueles que estão ao nosso redor, a fim de nos conduzir para uma vida de destruição, mentiras e pecado. Você precisa identificar o que o inimigo tem sussurrado em seu ouvido. E a partir disso, você precisa orar ao Senhor, pedindo para que a voz contrária do inimigo fique cada vez mais baixa, até que ela se cale, e que a eterna e poderosa voz do Senhor fique cada vez mais alta dentro de você. Na agitação constante do mundo em que vivemos, é fácil se deixar levar pelas armadilhas sutis do inimigo. Ele se insinua em nossos pensamentos e emoções, semeando dúvidas, incertezas e questionamentos sobre o caminho que escolhemos seguir. Essas 4 mentiras que o diabo tece como teias tentadoras, muitas vezes nos afastam da verdade que Deus deseja que nós conheçamos. Eu vou falar sobre essas 4 mentiras então. A primeira mentira que o diabo sussurra no nosso ouvido é: Deus não te ama. O diabo fala essa mentira para nós nos momentos de fraqueza e autocrítica. Ele deseja nos convencer de que somos inadequados e que estamos longe do amor de Deus e da graça divina. Mas a verdade é que Deus nos criou à sua imagem e Ele nos fortalece em nossas fraquezas. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, nós lemos a resposta de Deus para o apóstolo Paulo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, para essa primeira mentira, receba a verdade da palavra de Deus. Deus é amor. E Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho por causa dos nossos pecados. A segunda mentira que o diabo tenta empurrar em nossa vida é a seguinte: o pecado não tem consequências. O inimigo busca minimizar a gravidade do pecado,
nos levando a acreditar que as nossas ações não terão um impacto duradouro. No entanto, a Bíblia é clara sobre as consequências do pecado. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, nos alertando o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Portanto, meu querido, minha querida, para essa mentira contada pelo diabo, de que o pecado não tem consequências, receba a verdade da palavra de Deus, que diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A terceira mentira contada pelo inimigo é a seguinte: a felicidade está nas posses e nos prazeres. O diabo tenta nos seduzir com a ilusão de que a busca por prazeres mundanos e por bens materiais trará satisfação verdadeira. No entanto, nós sabemos que a verdadeira felicidade é encontrada na paz que vem de um relacionamento profundo com Deus e na busca por seus propósitos. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. E a quarta mentira contada por Satanás é a seguinte: você pode fazer isso sozinho. Essa é a mentira da independência, que nos leva a acreditar que nós não precisamos de Deus ou das outras pessoas para alcançar os nossos objetivos. O diabo quer nos isolar, enfraquecendo a nossa comunhão com Deus e a nossa conexão com a família espiritual da fé. Entretanto, a verdade é que fomos projetados para viver em comunidade e em dependência de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos aconselha o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Irmãos, reconhecer essas mentiras é o primeiro passo para desmantelar o engano do inimigo. Mas não basta apenas reconhecê-las. Devemos substituí-las pela verdade das Escrituras, que eu mencionei aqui. Ore diariamente para que Deus fortaleça sua mente e o seu coração, permitindo que a palavra dele dissipe as mentiras que tentam se enraizar na sua vida. Nesse momento eu quero convidar você a refletir sobre qual dessas mentiras tem tido mais influência na sua jornada espiritual. Peça ao Espírito Santo para te mostrar isso. Peça a Deus discernimento e coragem para enfrentar essas mentiras de frente. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e obrigado por estar nos concedendo mais essa chance, Pai, de aprender. Toda vez que entramos em tua presença e aprendemos um pouco mais de ti, sentimos como se estivéssemos despertando pela primeira vez, como se os olhos do nosso coração finalmente pudessem ver a luz do sol, e por isso nós somos gratos a ti. Senhor, nesse momento nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. A tua palavra diz que aquele que encobre as suas transgressões não vai prosperar, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a tua misericórdia. Que nós sejamos esses que reconhecemos os pecados, que os confessamos e que os abandonamos. Que o teu Espírito Santo visite a mente de cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento e mostra a ela tudo aquilo que precisa de mudança, de renovo e de restauração. Nos purifica com o teu sangue e cria em nós
um coração puro, que seja disposto a te obedecer e a seguir os passos do teu Filho Jesus. Senhor, nós não queremos mais dar ouvidos às mentiras que o inimigo tem sussurrado em nossos ouvidos, dia após dia. Queremos que dentro de nós a voz que ecoe de forma mais alta, a voz que cause mais impacto e aquela a quem daremos mais ouvidos seja a tua voz, a voz do teu Santo Espírito. Queremos ir aonde o Senhor quer nos levar. Queremos dizer aquilo que o Senhor quer que digamos. Queremos ser as tuas mãos e os teus pés aqui na terra. Pai amado e querido, que toda mentira do diabo colocada dentro de nós possa silenciar nesse momento e que possa prevalecer a verdade da tua palavra. Eu quero apresentar no teu altar cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem, meu Deus. Olhe com compaixão para essa irmã e esse irmão e vá ao encontro deles com o teu poder sobrenatural. Mude e transforme essa família. Realize, Senhor, os sonhos do teu filho, da tua filha, aquilo que eles têm buscado do Senhor. Opera um milagre nesse relacionamento. Sara aqueles que estão lutando contra as enfermidades. E nos dê, ó Pai, cada dia mais, olhos e ouvidos espirituais, que possamos ser sensíveis à voz do Teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu espírito, meu querido, minha querida. O diabo, muitas vezes, está enchendo a nossa mente com mentiras, paralisando as nossas ações e impedindo que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Essa mensagem abençoou você? Essa mensagem ministrou ao seu coração? Compartilhe ela com os seus contatos de WhatsApp. Copia o link e posta lá no grupo da família, no grupo da igreja. Compartilhe com os seus amigos. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.